Oiê, esse é o segundo diário de obra do apartamento que eu e meu namorado alugamos aqui no Rio de Janeiro e resolvemos fazer uma pequena reforma. Se você perdeu o primeiro vídeo dele, eu mostrei o apartamento antes de a gente começar a quebradeira e eu voltei agora para o Rio de Janeiro nesse final de semana para ver como o apartamento tá e a obra tá bem adiantada. A gente não queria mexer muita coisa, mas calma, não vamos se assustar, porque tem coisas estruturais que a gente acabou mexendo, coisas assim que, na verdade, deixam muito com cara de obra. A gente está trocando todo o piso do apartamento, ele tinha uma cerâmica muito feia e a gente resolveu colocar taco de demolição, tacos antigos em toda a área de sala e quartos, e a gente vai colocar uma cerâmica na área do banheiro e também da cozinha. A gente também demoliu uma parede que ficava bem na entrada do apartamento e mudou completamente a circulação, vocês vão ver, e a gente está trocando o quadro de luz, não só por um maior, mas também de lugar, e a gente conseguiu fazer isso já que a gente está mexendo no piso. Essa foi uma das contrapartidas que a gente conseguiu com o proprietário, que queria muito colocar ar-condicionado em todo o apartamento, na área social e nos quartos, mas o quadro de luz não permitia. E por último, a gente está também reformando o banheiro principal e transformando o banheiro de serviço num lavabo. Para quem está chegando agora, eu queria dizer que a coisa mais importante aqui desse canal é você compartilhar esse vídeo com outras pessoas. É a coisa que eu mais curto, é dividir informações, e é isso que eu estou fazendo agora aqui com você. Para você curtir o vídeo, você precisa se inscrever no canal, ou seja, você precisa ter uma conta no YouTube. Se você não tiver ainda, é muito fácil, você pode usar o seu mesmo e-mail, a sua mesma senha, mas o legal é que toda vez que você curte um vídeo, ele vai para uma pastinha aí dentro da sua conta do YouTube com todos os seus vídeos curtidos. E aí fica muito mais fácil de você achar o vídeo de novo quando você quiser mandar para alguém. Às vezes você quer ver uma receita daqui, você vai consultar depois. Então isso ajuda a você a usar de uma maneira muito mais fácil essa ferramenta aqui, tá bom? E dito tudo isso, vamos de tudo! E o visual do apartamento hoje tá assim. Calma, gente, não fiquem assustados, porque trocar o piso realmente deixa o apartamento com essa cara, né, que estouraram uma bomba aqui dentro. Já vou começar falando dessa parede, que foi a única parede que a gente demoliu. Não sei se vocês lembram, mas aqui existia, vai produção, coloca a imagem aqui anterior, existia um fechamento com uma porta só, então esse hall social era completamente fechado, e aqui existia um outro hall que dava acesso à cozinha, a isso que a gente está transformando na sala de jantar e aos quartos. E demolir isso daqui, olha o visual. Exatamente nesse lugar onde eu tô, essa visão que vocês estão vendo vai ser a visão do sofá. Então eu vou conseguir ver aquele jardim lá no fundo. A gente também fez essa abertura aqui da cozinha, que eu mostro para vocês a cozinha depois. Vamos começar falando um pouco da sala. A gente fez poucas coisas, a gente está criando novas tomadas, né? Alguns lugares não existiam, mas vamos aproveitar bastante tomadas existentes. Então todas essas tomadas vão ser reaproveitadas. Já vou aproveitar e mostrar outras coisas aqui, ó, que eu tô super reaproveitando, que são todas as ferragens das portas e também as maçanetas. A gente tirou para fazer uma manutenção. E se vocês olharem aqui, ó, as portas das varandas, o apartamento inteiro tá todo sem porta e sem janela, porque a gente tirou as janelas para ser pintado de uma maneira melhor e também para fazer toda a manutenção da parte de ferragens. Claro, aquela parte ali eu não preciso tirar, mas aqui tinham várias portas que não estavam abrindo direito. Então a gente tirou, ó, as dobradiças, né? Algumas precisavam de banho, elas estavam com milhares de camadas de tinta. Isso aqui já é um teste, né? A hora que a gente lixou, a gente chegou nesse latão. E isso daqui são os espelhos das fechaduras das portas, que a gente também está tirando para fazer a limpeza. Algumas estavam danificadas, enfim, a gente vai deixar exatamente como tá, como vocês estão vendo aqui, mas sem tinta, tudo funcionando. Aqui são alguns azulejos da cozinha também que eu mostro para vocês. Aqui é a nossa mesa de obra, mas é uma mesa que a gente vai reaproveitar da cozinha. E aí a sala, por enquanto, tá dessa maneira. Esse batente que está aqui era um batente existente, ele já estava aqui, só que ele estava sem porta. E esse é o corredor que vai dar acesso aos dois quartos, e a gente vai colocar uma das portas que a gente demoliu dessa área aqui. Isso vai fazer com que eu tenha mais privacidade, né? Se eu tiver hóspede, a gente vai receber bastante gente de São Paulo aqui também. Então, quando a gente estiver na área dos quartos, quem estiver na sala fica com um pouco mais de privacidade. Então a gente vai colocar uma porta nesse batente que não tinha. E ela vai abrir nesse sentido exatamente aqui por cima do quadro de luz, que
acabou de ser chumbado e aquilo que eu falei, ó, como a gente está trocando o piso, eu consegui fazer todo o caminho da tubulação, né, para daí ter um quadro maior e que tenha capacidade para eu conseguir colocar as máquinas de ar-condicionado que a gente queria. Nessa parte aqui dos quartos, a gente não está fazendo nenhum tipo de demolição. Como vocês estão vendo, a gente já conseguiu passar toda a fiação nas tomadas. A gente está trocando a fiação que era muito antiga, o apartamento é um prédio dos anos 50, então a gente já está super adiantado. Isso daqui é uma alimentação, ó, do quadro que está indo para o outro quarto. Esse quarto vai continuar exatamente como está. Ali era uma entrada de ar-condicionado muito antiga, acho que era de ar-condicionado, a gente vai fechar. Essa esquadria também está sem as portas. E aí que continuando, nesse quarto a gente tem a mesma situação. Esse corredor aqui, eu não falei isso, né? Esse corredor e no alinhamento desse corredor até ali onde estão as amostras de piso, daqui para a esquerda eu tenho taco. Desse alinhamento aqui, ó, para cá a gente tem taco. Então sala, os 2 quartos. E desse alinhamento para cá a gente tem a lajota, né? Que eu vou explicar depois. Os quartos também, ó, estão sem portas. A gente já tirou as portas para fazer a manutenção, mas a gente vai manter o rodapé como ele era antes. Aqui a gente fez a alimentação, porque algumas máquinas de ar-condicionado vão ficar aqui na fachada, que já é o padrão do prédio. A gente criou tomadas para a lateral da cama, porque a cama nesse quarto vai ficar nessa posição. Aqui algumas portas que não vão ser reaproveitadas, porque a gente tirou algumas paredes, né? Então a gente não vai reaproveitar, mas a gente vai reaproveitar algumas guarnições. Então tá tudo guardado aqui. Que material de obra. E aí a gente vem para o banheiro. Deixa eu falar do banheiro, essa porta aqui, para quem não viu o primeiro vídeo, era uma espécie de um roupeiro antigo, que vai continuar existindo, também está sem porta, mas a gente vai colocar cabideiros e prateleiras. E uma coisa que a gente não vai fazer nesse apartamento é marcenaria, para compensar essa loucura que a gente está fazendo, que é uma pequena reforma. Gente do céu, olha isso que a gente está fazendo, que loucura. Mas bom, vamos lá. Uma outra coisa que tinha que acontecer aqui, que precisava ser feito no apartamento, por ser muito antigo, é a troca de algumas colunas. Então essa reforma também está aproveitando para fazer isso. Aquela parte toda ali já precisaria ser demolida. O que a gente fez? A gente arrancou todo o piso, que era uma cerâmica muito feia. O box era aqui, a gente vai passar o box para lá, mas esse revestimento ainda tá aqui porque sim, eu vou tirar ele, né? Na verdade eu não vou tirar ele, eu vou aplicar um microcimento por cima dele. Ele vai ficar com uma cara, como se fosse o cimento queimado. O microcimento, ele é uma massa, né, com uma base PU, ou seja, uma base de resina muito resistente, tem cara de cimento, tem esse nome microcimento, mas na verdade é um revestimento hiper resistente que não deixa o piso trincar e você tem aquele aspecto assim monolítico. A gente vai aplicar isso em todas as paredes, vamos aplicar no piso também, e o nosso fornecedor disse que a gente não precisa tirar os azulejos, a gente vai aplicar sobre esse azulejo, então não vai ter mais demolição do que isso. Aqui a gente já fez algumas manutenções que precisavam ser feitas. Essa bacia ela vai para lá e aqui a gente vai colocar uma bancada. A gente já passou, ó, fiação, onde precisa fiaçar, eles estão descobrindo todos os caminhos. Aqui também é uma parte de hidráulica que precisava... Existe uma banheira aqui, ó, de alvenaria, não sei se vocês lembram, a gente tirou toda aquela banheira e aí tirou toda essa parte aqui onde também precisava ser feita uma manutenção de hidráulica porque tinha um vazamento. Uma coisa que eu preciso dizer para vocês é, não façam uma reforma num apartamento alugado sem, né, o consentimento, obviamente, do proprietário, sem o acompanhamento de um bom profissional, seja arquiteto, design de interiores, engenheiro, sem uma boa mão de obra, que é uma coisa que eu tenho aqui. E uma outra coisa que facilita muito o meu caso específico, por isso que eu acho que eu não sou um exemplo nesse sentido, é que eu tenho muitos parceiros junto comigo que vão doar louças, metais, tintas, revestimentos, que obviamente isso vai transformar essa obra, né, que é uma obra, na verdade, muito mais barata, muito mais acessível. Outra coisa que a gente decidiu fazer também é não fazer nenhum tipo de marcenaria planejada, porque a gente não vai conseguir levar essas marcenarias planejadas. Eu não estou mudando para o Rio de Janeiro, mas a gente vai sempre ficar aqui, porque meu namorado também trabalha aqui. Então a gente não vai ter tanta roupa, tantas coisas guardadas. A gente vai resolver as marcenarias, mais para frente vocês vão ver isso, um conceito um pouco mais de prateleiras soltas, tudo muito informal, poucas roupas.
vai ser um apartamento muito mais para a gente ficar curtas temporadas do que realmente morar. Bora, vamos continuar o nosso tour. Bom, voltando aqui então para a sala, toda essa parte aqui, ó, das vigas que a gente demoliu as paredes, a gente vai regularizar isso. A princípio todo apartamento vai ser branco, mas eu fiquei muito impressionado como demolir isso trouxe muita claridade para isso daqui. Olha esse visual, esse é o visual quando eu entro dentro do apartamento. Imaginar que isso daqui era uma parede fechada. Olha a quantidade de luz. Agora são 15 para as 4 da tarde. Olha a quantidade de luz que está entrando dentro do apartamento. Isso aqui, que eu não sei se originalmente era um quarto ou se não uma copa, pra gente vai ser a nossa sala de jantar. Essa esquadria aqui, a gente teve que retirar ela por completo. Aqui tava rolando o Festival Internacional do Cupim, ela tava toda comida. É uma janela que a gente tá fazendo ela de novo. Vamos fechar aquele espaço, esse buraco aqui, né, de ar-condicionado. Criamos alguns pontos, lembra? Eu expliquei para vocês que a gente vai fazer um banco aqui, uma espécie de um canto alemão, e também já rasgamos em outros lugares onde a gente precisa de tomadas. Uma coisa muito impressionante que a gente encontrou aqui, maravilhosa, é que a gente descobriu que em algum momento, olha isso, essa copa, ela tinha papel de parede. Olha o padrão do papel de parede. Nessa parede aqui, a gente tinha uma porta e um pedaço de parede e a gente demoliu essa parede até chegar nesse pilar aqui, né? E depois vem uma outra porta com outro batente, mas que a gente resolveu não demolir. Aliás, a gente não demoliu nem a porta que dá acesso à cozinha, quanto a porta que dá acesso à sala de jantar. E a explicação é essa daqui, ó. Uma coisa que eu não queria perder é esse acabamento do azulejo. Esses batentes são muito lindos. Essa bandeira aqui, ó, originalmente era de vidro transparente. Eu vou voltar de novo o vidro e ela vai ficar igual esse outro batente que dá para a lavanderia e também para o nosso banheiro que vai virar um lavabo. Então, tanto pelo lado de lá quanto do lado de cá, a gente manteve os batentes, vou manter os batentes. E outra coisa que a gente vai manter também é esse azulejo que eu achei maravilhoso e ele tá super bem conservado. A gente descobriu que não é o azulejo original, o azulejo original era um amarelinho, a gente encontrou numa parte aqui, ó, na bancada que a gente demoliu, não dá mais para ver. Acho que provavelmente esse azulejo é um azulejo dos anos 70, foi colocado depois, foi colocado um revestimento, não sei se por cima, acho que não, foi arrancado amarelo e foi colocado esse estampado, mas eu achei muito lindo e eu vou manter. O que a gente não conseguiu manter, porque não seria nada prático, era a bancada. Ela era muito baixa, primeiro, né? As bancadas antigamente eram muito baixas, era muito pequena também, né? A cuba era muito pequena, o armário de baixo também tinha cupim, então a gente tirou o armário e depois acabou tirando a bancada. A nossa nova bancada vai vir até aqui, é uma bancada bem maior, que vai estar bem mais alta, com uma cuba muito maior. Eu não vou ter armários por baixo, a gente vai ter cortininha de tecido, só prateleira, uma casa de praia bem com cara de praia mesmo. Essa é uma outra coluna do prédio que a gente vai ter que mexer também, né? Eles já consertaram ali uma conexão que existia e agora eles vão precisar trocar essa peça aqui, então eles abriram e aí trocando eles vão conseguir também embutir essa coluna aqui para dentro da parede, né? Tinha um monte de remendo que foram feitos ao longo dos anos, tá vendo? Ó, um outro azulejo ali. E é daqui que tá saindo todo o caminho, ó, que vai para o quadro de luz. Olha o tamanhozinho do quadro de luz, olha o tamanho do quadro de luz como era antes. Tinha 3 disjuntores para o apartamento inteiro. Então o quadro de luz vai deixar de existir, mas a entrada de energia do prédio, né, o cabeamento que vem lá de baixo, ó, já está aqui e daqui vai ser feita uma conexão aqui, ó, desses conduítes de plástico, né? Então vai ser feita essa conexão para levar para lá e a gente vai matar esse quadro de luz. Essa abertura não está no tamanho final dela, a gente ainda vai descer mais uma fiada de azulejo, ela vem um pouco mais para baixo. Do lado de cá da cozinha, a gente vai ter aquelas bancadas tradicionais, assim, a gente quer colocar uma bancada de madeira, numa altura de 1,10 m. Então vou ter banquetas, isso vai servir também como um aparador de entrada. E aí do lado de cá, a gente vai ter ainda uma fiada desse azulejo. E aí vem a bancada, a gente vai usar uma bancada branca. Aí depois ali eu vou colocar um pequeno armário, um fogão e uma geladeira.
Do lado de cá, a gente vai colocar várias prateleiras também para copos, louças, panelas, tudo isso. E aquela mesinha que tem o mesmo tampo dos revestimentos aqui da parede vai voltar para esse lugar, vai ser uma mesa de cozinha. Vou mostrar para vocês o piso. Esse aqui é o piso que a gente vai usar em toda essa área, tanto lá nos banheiros como também na cozinha. É aquele piso tipo lajota e vocês estão vendo que tem uma cor bem diferente. Na verdade, a gente achou um lote de demolição desses pisos de lajota. Eles estão trincados, eles estão levemente manchados. Aqui ele está um pouco sujo ainda, a gente precisa lavar ele. Mas eu acho que é isso daqui exatamente que eu queria. Eu não queria um piso cerâmico super com cara de novo. Então, tanto o taco quanto o nosso piso lajota vão ser de demolição. Mas você tá vendo? Ele está em ótimo estado. A gente vai assentar ele justamente para compensar essas irregularidades com um rejunte que vai ter mais ou menos uns 1,5 centímetro ou 2 centímetros. Então vai ter aquele rejunte bem largo de cimento. E toda essa área aqui, a partir desse hall, a nossa sala de jantar como a cozinha vai ter esse mesmo piso. E esse piso ele vai entrar e ele vai chegar aqui e também na nossa futura área de serviço. Então, essa parte de demolição da obra dá muito desespero, né? Porque parece que a gente derrubou o apartamento. Mas o que a gente fez? Esse lavabo ele terminava ali, ó, né? E a gente vai trazer esse lavabo até o alinhamento dessa porta, porque a gente quer colocar um chuveiro e uma bacia. E antes não tinha chuveiro aqui. A gente vai transformar esse tanque aqui numa cuba, então isso aqui vai se transformar num lavabo e a gente vai trazer uma bancada sem tanque, a gente não vai ter tanque, a gente vai usar essa cuba também como um tanque, né, que tiver aqui, e aí a gente vai colocar uma máquina lave-seca. Eu tenho cachorro, meu namorado tem cachorro, então a gente precisa de um espaço grande para fraldinha, para comida, mala, bicicleta. Vamos encher aqui de prateleiras, e isso aqui tá tudo apicoado, que a gente chama, né? Tá tudo martelado desse jeito, porque a gente vai aplicar o microcimento, assim como lá no banheiro, nessa área também. Então a gente vai ter a lajota e o microcimento. Eu não falei para vocês, o microcimento vai ser branco. E aqui uma coisa que, a hora que a gente tirou o revestimento, a gente conseguiu ganhar espaço, porque estava muito apertado. Mesmo a gente trazendo para cá, a gente estava com acho que 70, 80 de boxe, mais 60 de bacia. A gente ganhou quase 20 centímetros, tirando não só o revestimento, mas também tirando o reboco, que é muito espesso, tá vendo, ó? Tem quase 4 centímetros de reboco. Ali em cima dá para ver melhor, ó, a diferença entre o reboco, o emboço, né, e onde ficavam os azulejos. Aqui era uma contraverga, né, não é uma viga, que existia em cima da porta para sustentar o vão da porta. Então isso não é estrutural. Esse rebaixo que vocês estão vendo aqui, na verdade, é esse rebaixo que a gente está vendo aqui. Isso é uma vantagem dos apartamentos antigos. Quando a gente muda a bacia de lugar, eu não preciso mexer no apartamento de baixo. Vai acontecer a mesma coisa de lá, né? Hoje em dia a gente tem que mexer porque é um forro. E antigamente isso era feito na própria laje, era feito dentro da laje. Então se meu vizinho de cima quiser mexer na bacia dele, dentro desse espaço, ele não precisa me incomodar. Se ele quiser trazer a bacia para cá, aí sim. Então aqui não vai ser nosso caso, a gente vai conseguir fazer essa mudança sem incomodar o vizinho de baixo. Bom, espero que vocês estejam curtindo muito essa obra assim como eu tô. Não esquece de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Não vai embora antes de se inscrever e a gente se encontra no próximo vídeo, tá bom? Um beijo!